Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre doutrinas bíblicas, razão da nossa fé. E hoje nós abordaremos o tema do batismo e da ceia do Senhor. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que usaremos ao longo desse estudo. E importante também juntos orarmos a Deus para que Ele nos dirija neste período de estudos que nós teremos agora. Eu convido você a fazer isso comigo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ajuda-nos a entender a Tua mensagem que Tu tens para nós neste estudo e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você para ler duas passagens iniciais junto comigo. A primeira se encontra em Mateus capítulo 28, verso 19. Nesse texto, nós lemos o seguinte, Jesus falando com os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 11, 23 a 27, nós lemos o seguinte. 1 Coríntios 11, 23 a 26, melhor dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Começamos esse nosso estudo de hoje perguntando o que levou os cristãos primitivos a adotarem a prática do batismo como algo a ser feito por todos os discípulos de Jesus. Em Mateus 28, 19, esse texto que nós lemos, o primeiro deles, nós encontramos o Mestre Jesus, pouco antes de voltar aos céus, dando instruções aos seus apóstolos sobre como deveriam agir em sequência, após a sua volta aos céus, como que eles deveriam seguir a sua missão de proclamar o Evangelho. Jesus se despediu desses 11 dos seus apóstolos, dizendo que deveriam fazer discípulos e batizá-los. Eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o batismo e a ceia são ordenanças. Elas foram estabelecidas pelo próprio Jesus, sendo ambas de natureza simbólica. Se há ordenanças de Jesus para seus discípulos, as ordenanças devem ser vistas como um compromisso pessoal e não alguma coisa opcional. Veremos que o batismo bíblico é uma das formas do convertido confessar publicamente Jesus como seu Salvador. Isso o leva a se identificar com Cristo e com a Igreja também. No Novo Testamento, o batismo ocorria em ambiente variado, ou em mais de um ambiente na realidade, onde uma pessoa pudesse fazer o batismo. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo, por exemplo, deixaram que outros fizessem essa ministração do batismo. Isso significa que a restrição hoje do batismo ser feito apenas por um ministro consagrado não parece ter sido uma prática obrigatória lá no Novo Testamento. O batismo bíblico, ele inclui a imersão do crente na água, algo que deve ocorrer após sua pública profissão de fé, sua pública declaração de sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Quando o crente é imerso na água, ele anuncia de forma simbólica a morte e sepultamento de sua velha natureza que ele possuía antes da sua conversão. Quando ele é retirado da água, ele anuncia simbolicamente
sua ressurreição para uma nova vida, uma vez que, ao se converter, o crente se torna uma nova criatura em Cristo. O batismo é também uma identificação com Jesus em termos do que ocorreu com a morte, sepultamento e ressurreição dele, e também um prenúncio da ressurreição futura dos remidos. Procuraremos mostrar nesse estudo por que esse modo de batismo, a imersão, é algo tão relevante para muitos de nós. No próximo quadro, vemos como o batismo original bíblico sempre foi por imersão. O que lemos no Novo Testamento é claro quanto a descrever que os batismos naqueles tempos da igreja primitiva sempre foram administrados por imersão. O significado primário do verbo grego baptizo, de onde vem a palavra batismo, é mergulhar. Na literatura não cristã, também significa afundar, encharcar, sobrecarregar. Os gregos usavam o verbo no tingimento de uma peça de roupa dentro de uma panela de água. Na literatura secular, era usado para descrever um barco submerso que havia naufragado. O interessante é que o batismo por imersão também era praticado pelo judaísmo. Portanto, imersão era a forma de batismo que a igreja primitiva conhecia. O batismo de Jesus, feito por João Batista, foi por imersão. Um outro argumento em favor da imersão é que ele ilustra melhor certos aspectos do significado do batismo. Por exemplo, como mencionamos, quando o crente é mergulhado na água, isso ilustra a morte e sepultamento dele para a sua velha natureza que ele deixa para trás com a sua conversão. Não há nada na aspersão, que é um outro modo de batismo, que possa ilustrar essa questão, essa peculiaridade do sepultamento de uma pessoa. Os batistas têm esse nome exatamente porque entendem ser correto continuar com essa prática bíblica do Novo Testamento, tão cheia de significado e muitas vezes tão cheia de emoção. No próximo quadro, uma pergunta: o batismo é necessário para a salvação? O que encontramos nas Escrituras é que a salvação é pela graça de Deus. E essa graça está sempre colocada à disposição dos que aceitam pela fé Jesus como Salvador. Isso aparece muito claro lá em Efésios 2, no verso 8 e 9. Tanto a carta aos Romanos quanto a carta aos Gálatas lidam extensivamente com o tema de que somos justificados, ou seja, somos declarados justos por Deus por meio da fé em Jesus. Esses e outros textos bíblicos afirmam que a salvação não ocorre por quaisquer obras de justiça, mas nos é dada por Deus pela graça dele. Em João 5,24, nós temos uma passagem que eu convido você para ler comigo. Ela diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O ladrão da cruz, aquele que foi crucificado junto com Jesus, ele foi salvo por Jesus, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Cristo disse a ele que naquele mesmo dia, e o ladrão havia reconhecido Jesus como Salvador, então o mestre lhe disse naquele mesmo dia que ele, o ladrão, estaria com ele, Jesus, naquele mesmo dia no paraíso. Veja que a promessa do mestre àquele homem foi de salvação no mesmo dia da crucificação e não depois. Obviamente, o homem não teria qualquer condição de ser batizado, porque pouco tempo depois ele estaria morto. Mesmo sem batismo, Jesus o salvou. A Bíblia diz que o batismo é resultado da salvação e não um meio de salvação. Ele é resultado e não um meio. Apesar do testemunho claro das Escrituras, durante séculos, nós vamos encontrar quem ensinasse pessoas ou grupos ou
ou tendências que ensinassem a falsa doutrina da chamada regeneração batismal, ou seja, que a salvação seria concedida através do batismo. Um dos versículos que poderia ser usado em favor dessa doutrina encontra-se no livro de Atos, onde o apóstolo Paulo diz, Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo pela remissão dos seus pecados. É isso que diz lá Atos 2,38. Se esse fosse o único versículo da Bíblia que fala sobre esse assunto, alguém até poderia concluir que o batismo seria a condição para o perdão de pecados. Acontece que o princípio básico de interpretação bíblica é que um versículo isolado não pode ser usado como base para uma doutrina. É necessário ver o que outros versículos falam sobre o mesmo assunto. Nesse caso, podemos usar, por exemplo, Atos 3,19, onde o próprio apóstolo Pedro declara em uma de suas pregações. Atos 3,19 diz o seguinte, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Observe que aqui Pedro não fala de batismo. Mais à frente ainda, em Atos 10:43, ele diz aos gentios na casa de Cornélio. Vamos ler aqui, Atos 10:43, o que o apóstolo Pedro vai nos dizer nesse momento. Ele diz o seguinte, dele, de Deus, de Jesus, todos os profetas dão testemunhos de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A partir deste versículo e de outros também semelhantes, somos levados a interpretar com cuidado aquele versículo anterior de Atos 2,38, que diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Concluindo que este versículo sozinho, ele não está dizendo que o batismo salva alguém. O batismo não é uma exigência de salvação, mas uma ordenança, uma obediência, uma ordenança. Não é o batismo que salva, é isso que nós estamos mostrando aqui. O batismo é um sinal exterior do que a pessoa crê internamente. Pode-se dizer também que o batismo não é uma exigência de salvação, mas uma exigência de obediência, sendo um primeiro passo no discipulado, que é o processo de crescimento da vida cristã. O batismo nunca é um acontecimento em si, mas ele representa um acontecimento, algo importante que aconteceu, que é a decisão da pessoa de seguir Jesus como Salvador. No próximo quadro, temos uma pergunta: quem deve ser batizado? O ensino claro das Escrituras é que todos os que creem em Jesus como Salvador e Senhor devem ser batizados em obediência a Ele. O Novo Testamento apresenta um padrão de 3 passos para que um batismo bíblico aconteça. O primeiro passo é que há a pregação do Evangelho. O segundo passo é que alguém que ouça aquela pregação, aquela mensagem, tome a decisão de aceitar Jesus como Salvador pela fé. E o terceiro passo é a ocorrência do batismo daquela pessoa em algum momento conveniente. Nunca há um caso de batismo precedendo a fé. Sempre a fé vem primeiro e depois vem o batismo e não o contrário. Como exemplo, eu trago aqui 3 passagens bíblicas em Atos 2:41, Atos 8:12 e Atos 8:36, que mostram que a fé em Jesus precede o batismo. Não há sentido, portanto, haver o batismo sem antes ter ocorrido a fé em Jesus. Esses versículos vão mostrar com clareza essa sequência. Primeiro crer e depois ser batizado. Então, nós vamos procurar aqui primeiro Atos, o capítulo 2:41. Ele diz o seguinte: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha aqui a sequência. Então, os que aceitaram a palavra primeiro foram batizados. Em sequência, foram batizados.
Atos 8:12, que é outro versículo que nós temos aqui, ele diz o seguinte: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então, aqui de novo, primeiro eles deram crédito, primeiro eles entenderam a mensagem, eles aceitaram Jesus e depois é que foram batizados. E o último exemplo que eu trago também do livro de Atos é Atos capítulo 8, verso 36 e em 38, ele diz o seguinte: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe o batizou. Então aqui nós vemos de novo a sequência da qual nós estamos falando. Assim, vendo essas passagens, vemos claramente que pelo testemunho, pelo que está no Novo Testamento, vem primeiro a fé em Jesus e depois vem o batismo. No próximo quadro, outra pergunta: crianças devem ser batizadas? Temos duas possibilidades a considerar no caso do batismo de crianças. A primeira possibilidade é aquelas crianças que compreendem o significado do batismo. E a outra possibilidade, ou outro caso, na realidade, aquelas que não compreendem. Crianças que compreendem o significado do batismo podem ser batizadas a partir de certa idade, dependendo de sua maturidade. Para isso, devem, porém, mostrar de alguma forma evidência quanto à compreensão do que significa o batismo. A criança deverá compreender, por exemplo, que o batismo é uma forma de contar a história de que ela aceitou Jesus como Salvador, ou seja, que ela é uma crente em Jesus e que isso deverá levá-la a ter uma conduta, um comportamento diferente. Os pais não devem pressionar a criança quanto a ela ser batizada, mas deixar que ela mesma decida a partir do ensino bíblico que ela receber dos seus pais, que ela receber da igreja e da sua própria compreensão do assunto. Em outras palavras, a criança deve ter idade suficiente para tomar uma decisão de confessar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Podemos dizer também que ela deve ter uma idade suficiente para que aquela experiência ela possa lembrar pelo resto da vida dela. Quanto ao outro grupo de crianças que não compreendem o que está acontecendo, uma pergunta é: há motivos realmente para rejeitar esse tipo de batismo, crianças que não compreendem o significado do batismo? De acordo com alguns comentaristas, o batismo de crianças só apareceu na segunda metade do século II e início do século III. Estamos nos referindo aqui a crianças pequenas, sem condição de falar, os bebês, por exemplo, ou crianças que falam, mas não têm como entender, como compreender o significado do batismo. Veremos a seguir 4 motivos para rejeitar esse tipo de batismo de crianças. Aquelas crianças, estamos falando daquelas que não têm como entender sobre o significado do batismo e, consequentemente, não têm como decidir sobre isso. Então, vamos ver nesse próximo quadro 4 motivos para não aceitar o batismo de crianças novas. Primeiro motivo: não há base bíblica para tal prática. Não há um exemplo claro em nenhum lugar sobre esse assunto no Novo Testamento. É certo que lá em Atos, no capítulo 16, verso 33, existe um episódio em que a família do carcereiro de Filipos foi batizada junto com ele. Mas antes é dito no verso 32 que o evangelho foi pregado a todos os que estavam na casa da casa do carcereiro em Filipos. Isso parece indicar que todos os integrantes da casa do carcereiro se tornaram crentes e só depois foram batizados. Segundo motivo para não aceitar o batismo de crianças: o Novo Testamento não justifica o batismo de bebês. Além da ausência de qualquer exemplo de batismo infantil, há ausência de qualquer exortação clara
no Novo Testamento para justificá-lo. Em Mateus 19,14, Jesus diz: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O texto não menciona batismo, nem se refere a ele. Nesse caso, o batismo cristão sequer, nessa época em que Jesus faz essa declaração, o batismo cristão sequer havia ainda sido instituído, nem havia começado muito bem essa prática. Então, Jesus aceita as crianças sem batismo. O terceiro motivo para não aceitar o batismo de crianças é fazer a seguinte pergunta para nós refletirmos: qual seria o objetivo deste batismo infantil? Para alguns, seria a remoção do pecado original da criança. Mas isso se opõe ao que lemos na carta de 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz que é o sangue de Cristo e não o batismo que purifica as pessoas do pecado. Para outros, o batismo é o caminho para a igreja, mas aqui, essa afirmativa, de novo, se opõe ao que lemos no Novo Testamento. Lá em 1 João 5, 11 e 13, afirma que quem tem a vida eterna são aqueles que creem no nome de Jesus. Quarto motivo para rejeitarmos essa doutrina, essa prática de batismo de crianças sem que elas entendam o que está acontecendo. O batismo de crianças teria sido uma circuncisão? Seria um tipo de circuncisão? Uma pergunta que poderia ser feita para tentar explicar. Aqueles que defendem o batismo infantil dizem ainda que esta prática seria um sinal da nova aliança, equivalente como era a circuncisão, a circuncisão foi um sinal da aliança lá na época de Abraão. No entanto, embora existam alguns paralelos entre essas duas práticas, há muitas diferenças. O sinal da circuncisão, por exemplo, foi administrado aos descendentes físicos e masculinos de Abraão, em obediência a um mandamento específico de Deus para eles. No Novo Testamento, é claro ao dizer que não é a descendência de Abraão que faz com que as pessoas sejam salvas, mas a sua descendência espiritual, ou seja, quem é a descendência espiritual de Abraão são os crentes que creem em Jesus como Salvador e como Senhor. Ou seja, simplesmente não há ordem de Deus, não encontramos isso na Bíblia, para administrar o batismo à descendência física dos cristãos, sejam homens ou mulheres. O batismo é coisa, portanto, para quem entende o que está acontecendo, entende o seu significado. E essa pessoa que entende pode, então, expressar o seu desejo voluntário de fazer esta ordenança, de fazer o batismo, que é um testemunho do que aconteceu com ela em termos de salvação. No próximo quadro, temos um outro tema interessante, que é o chamado rebatismo. Será que há situações em que a pessoa precisa ser batizada de novo? Uma pessoa que foi batizada ainda criança, por exemplo, ou foi batizada, mas não era crente, deve ser batizada novamente? Um cristão batizado por imersão deve ser rebatizado depois se ele cair em algum pecado e se arrepender? O fato é que o batismo bíblico só precisa realmente ocorrer uma vez. A chave para respondermos essas questões sobre o rebatismo é exatamente entender e definir o que é que nós estamos nos relatando ao que é o batismo bíblico. Batismo bíblico, ele é o resultado direto de alguém ter aceitado Jesus como Salvador. Às vezes, as pessoas que querem ser batizadas novamente, elas têm como motivo porque acham, dizem, declaram, e pode ser verdade, que elas não estavam salvas quando foram batizadas pela primeira vez. Se este for o caso, o primeiro batismo simplesmente não foi um batismo bíblico, porque batismo bíblico pressupõe que a pessoa é salva em Jesus Cristo. Outros querem ser rebatizados porque algo mudou nas suas convicções. O propósito do batismo, porém, nunca foi validar mudanças adicionais na pessoa, além daquela mudança adicional que ocorre quando a pessoa
aceita Jesus, quando a pessoa se converte. Não há no Novo Testamento casos de um crente em Jesus que precisou ser batizado pela segunda vez. Os discípulos, por exemplo, eles cresceram espiritualmente ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus, eles mudaram certamente muito dos seus entendimentos, mas não encontramos nenhuma menção a eles terem sido rebatizados por conta disso. Nenhuma menção também é feita na Bíblia a qualquer necessidade de um crente em Jesus já batizado necessitar ser rebatizado. Há um exemplo de rebatismo que ocorre em Atos, no capítulo 19 e 15, que vale a pena nós comentarmos. Esse é um rebatismo que ocorre, mas por um motivo muito específico. Foi quando Paulo encontrou alguns seguidores de João Batista que haviam sido batizados por ele, mas que não haviam ouvido falar de Jesus. Quando Paulo lhes falou sobre Cristo, eles creram e foram batizados de novo, mas desta vez em nome de Jesus. Isso sugere que uma pessoa que foi batizada antes de chegar à sua fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador, não teve um batismo bíblico. Foi o caso daqueles discípulos de João Batista. Mas note que não há sentido ser rebatizado alegando que aconteceu algum evento novo na vida do crente. Se o crente se afastou do evangelho ou cometeu algum pecado e acha que como solução para isso é o batismo, ele está equivocado, porque a solução para essa situação é a confissão de pecados e não o batismo. O batismo não é para isso. O batismo é para testemunhar que a pessoa aceitou Jesus como Salvador. Outro ponto importante que vale nós observarmos é uma pergunta: mudança de crentes entre denominações pode requerer rebatismo? Quando um crente muda de uma denominação para outra, onde na primeira ele foi batizado por aspersão, costuma-se batizá-lo por imersão, se isso for prática da nova denominação para onde ele está se mudando. O motivo é que entende-se que o primeiro batismo, o por aspersão, não foi um batismo bíblico. Há casos de igrejas que praticam o batismo por imersão, mas possuem fé e ordem diferente. Por exemplo, a Assembleia de Deus e os batistas. Nesses casos, algumas igrejas, não todas, algumas igrejas, exigem um segundo batismo para receber um crente vindo de uma outra denominação. Trata-se de tema discutível. Conheço igrejas que praticavam isso, igrejas batistas, por exemplo, que praticavam isso, e decidiram não fazer mais. Decidiram agora aceitar crentes que foram batizados em outra igreja, como na Assembleia de Deus, por exemplo. Portanto, trata-se de tema discutível, mas caso essa seja uma exigência realmente de uma determinada igreja, eu não vejo que seja um problema. Por quê? Porque o que se faz ao se batizar, ao crente, quando ele se batiza, ele está falando de Jesus, ele está anunciando sobre Jesus. E às vezes na vida nós vamos ter que falar sobre Jesus várias vezes. E podemos falar sobre Jesus, sobre a nossa salvação, sobre ter aceito o Salvador, de várias maneiras. E uma das maneiras de falar é através do batismo. Então, se for necessário alguém, por exigência de uma igreja, se batizar uma segunda, uma terceira ou mais vezes, não há problema nisso, porque o que a pessoa estará fazendo é apenas retificando ou repetindo aquela ordenança, aquele ritual, vamos dizer assim, ou aquele símbolo do batismo para declarar que ela aceitou Jesus como Salvador. Não deve ser feito disso um problema. No próximo e último quadro, entramos no outro assunto do nosso estudo de hoje, que é a questão da ceia do Senhor. Qual é o significado da ceia do Senhor? E nós vamos aqui abordar alguns pontos de destaque sob a perspectiva evangélica. Uma dessas perspectivas é que a ceia do Senhor, chamada ceia do Senhor, ela é 100% simbólica, não havendo virtude em si, nem no pão e nem no vinho. Aliás, em muitas igrejas, nem vinho é um suco de uva. É algo que deve ser feito, a ceia do Senhor, com o objetivo de lembrar e anunciar a salvação em Cristo, que ocorreu na cruz até que ele retorne, até que ele volte.
Comer o pão é apenas um ato simbólico que busca lembrar o corpo de Cristo que foi crucificado. Da mesma forma, o vinho lembra o sangue dele derramado na cruz pelos nossos pecados. Não é pecado algum alguém deixar de tomar a ceia, porque o pão e o vinho não têm virtudes em si, são apenas elementos para ajudar nesta simbologia. Os evangélicos, podemos dizer, os batistas e diversos outros grupos evangélicos entendem que a ceia não é um sacramento, mas uma ordenança. É uma proclamação, é também um memorial. O que seria tomar a ceia indignamente? Esse é um termo que aparece lá em 1 Coríntios 11, 27. Para responder a isso, é importante nós entendermos por que o apóstolo Paulo estava repreendendo os crentes da igreja em Corinto sobre esse assunto. O que ocorria é que os crentes mais ricos chegavam mais cedo na igreja para a ceia, trazendo farta comida. Comiam tudo o que eles traziam sem esperar pelos demais. Com isso, humilhavam os crentes mais pobres, que não tinham nada para trazer. E pior, esses crentes mais pobres iam embora com fome. Paulo os repreende esses crentes mais abastados que faziam essa prática de trazer a comida e comer antes, porque dessa maneira eles estavam, de certa forma, anulando toda a simbologia da ceia do Senhor, que passa esta simbologia por partilhar do mesmo pão, promovendo a união e a comunhão entre os irmãos. Vemos claramente, então, que Paulo está condenando a maneira, o modo como certos crentes realizavam e participavam da ceia do Senhor. Para concluir, podemos dizer que o objetivo da ceia é tão somente anunciar a morte do Senhor até que ele volte novamente. Enquanto Jesus não retorna, a ceia deverá ser praticada pelos crentes sempre com harmonia e amor fraternal. O que os coríntios estavam fazendo era exatamente o contrário. Estavam segregando a igreja em classes sociais e promovendo a discórdia. Se você é crente em Cristo, deve observar essas duas ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia do Senhor. Se você ainda não é crente em Jesus, o passo a ser dado será você primeiro aceitá-lo como Salvador e Senhor, e depois buscar o batismo bíblico, aquele por imersão. Se você já aceitou Jesus, mas ainda não se batizou, está na hora de fazer o que o Mestre mandou e testemunhar sobre sua salvação, entrando corajosamente na água de um batistério. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, nós mostramos um panorama de todos os estudos que nós estamos fazendo sobre esse tema de doutrinas bíblicas e razão da nossa fé. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.